Olá, pessoal. Eu vou falar sobre a história do ozônio e aspectos legais da ozonioterapia. Muito bem, deixa eu passar aqui. Isso. Muito bem. Então, vamos falando um pouquinho da história do ozônio. Nós temos que primeiro descrever, né, o que é o ozônio. Então, o ozônio é uma molécula triatômica, como vocês estão vendo aqui, formado por 3 átomos de oxigênio. Então, na verdade, é o oxigênio mais um átomo de oxigênio que foi degradado daqui, cortado, quebrado daqui, e formou-se uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Muito bem. Então, assim, nós temos essa camada na estratosfera, e se fosse possível trazer toda essa camada de ozônio para o nível do mar, ela seria extremamente fina, teria apenas 3 milímetros de espessura. Mas isso é o suficiente para nos proteger da radiação ultravioleta prejudicial. Então, aqui, como eu mostrei, o ozônio é um oxigênio ativado, vamos dizer assim, né? E o que significa ozonioterapia? Então, ozonioterapia é o uso da ozônio no tratamento medicinal, ou seja, o tratamento utilizado no corpo humano, que é uma mistura de oxigênio puro com ozônio puro. Sendo que a gente tem que chamar a atenção de vocês que o ozônio, ele não é formado muito mais de ozônio, ele é formado nessa mistura muito mais de oxigênio do que o ozônio. Mas vocês veem aqui que na concentração de 1 micrograma por ml de ozônio, nós temos 99,95% de oxigênio e 0,05% de ozônio. E na concentração máxima de 100 microgramas por ml, antigamente os aparelhos iam até essa concentração, hoje o máximo que nós temos é de 80 microgramas por ml, nós temos 95% de oxigênio e só 5% de ozônio. Mas, mesmo nessa concentração muito baixa de ozônio, nós temos a ação dele. Né? Então, entra dentro, isso aqui é um aparelho da Hermann antigo, né? E nós entramos com oxigênio medicinal, aqui é feito a quebra desse oxigênio e a formação do ozônio dentro do aparelho e sai um ozônio medicinal. Então, para se fazer uma ozonioterapia, chama atenção novamente, o que vocês têm que fazer é ter um oxigênio puro, porque, por incrível que pareça, eu já vi pessoas fazendo ozônio, produzindo ozônio para aplicar medicinal com ar ambiente. Isso não pode ser feito, é proibido, porque o ar ambiente não é só de oxigênio, ele é formado também de outros gases que são ruins ao se combinar com ozônio. Então, um bom terapeuta com um gerador de ozônio ineficiente produz uma má ozonioterapia. Isso já era dito pelo velho Bode, que foi, né, hoje ele já é falecido, foi um dos que mais produziu trabalhos científicos em relação à ozonioterapia. Então, essa é a importância de se ter um bom gerador, né? Porque não adianta nada você saber muito de ozônio e ter um gerador ruim, porque você vai produzir um ozônio de má qualidade. E isso você não vai ter os resultados que você deveria obter se você tivesse um bom aparelho. E também não adianta nada ter um bom aparelho não sabendo praticar a ozonioterapia. Contando um pouquinho da história, nos últimos 150 anos, a terapia com ozônio se estabeleceu como método eficaz de tratamento de uma ampla gama de doenças no mundo. Existem várias sociedades médicas, tanto na Europa, quanto na América, quanto na Ásia, quanto na África, milhares, assim, muitas sociedades médicas e sociedades de ozonioterapia espalhadas. Então, isso aqui é uma lista de quase todas as sociedades de ozonioterapia no mundo, e com os sites que vocês podem acessar e lá obter trabalhos científicos. É uma biblioteca muito grande, onde você tem muitos trabalhos científicos. Na Bosch também nós temos bastante, hoje em dia, bastante trabalhos científicos também lá nos nossos arquivos. Bom, falando um pouco da história do ozônio, em 1785, um odor estranho é notado por Van Moran, que era um químico holandês, perto da sua máquina eletrostática. Em 1801, esse mesmo odor é novamente observado durante os experimentos de Cruikshank na eletrólise da água.
E em 1840, a substância que exalava esse odor é oficialmente descoberta e denominada ozônio, da palavra grega ozen, né, que era um cheiro ruim, né, pelo cientista alemão Christian Friedrich Schaumann. Então, na verdade, você vê, ela foi percebida em 1785, mas só em 1840 é que se denominou a reação que acontecia na formação do ozônio como ozônio. Em 1857, foi projetado por Werner von Siemens o primeiro gerador de ozônio, conhecido como tipo Siemens. Muito bem. Esse foi o primeiro gerador de ozônio, né? Foi em 1857 pelo Siemens, que é o mesmo das máquinas Siemens de hoje em dia, né? Quer dizer, foi o mesmo fundador da empresa, né? A ozonioterapia era usada amplamente na Europa e nos Estados Unidos da América já no século XIX, né? Em 1890, na Alemanha, houve a primeira demonstração da atividade bactericida múltipla da ozonioterapia em culturas de cólera, salmonela, shigella e bacilo de tuberculose, entre outros. Já em 1896, Tesla, das máquinas Tesla, né, que a gente vê nas ressonâncias, patenteou o primeiro gerador de ozônio nos Estados Unidos, formando em 1900 a Tesla Ozone Company. Então, aqui, você vê o óleo ozonizado que o Nikola Tesla fez, né, linkado à companhia dele de ozônio. Em 1911, a tuberculose foi tratada com ozonioterapia. Aqui nós temos o trabalho que foi publicado por Noble Eberhardt, né, do Departamento de Terapia Fisiológica da Universidade de Loyola, em Chicago, e aí no capítulo 9 ele detalha o uso do tratamento do ozônio na tuberculose, na anemia, né, tínitos, né, que são os zumbidos, asma, bronquite, tosse, febre, insônia, pneumonia, entre vários trabalhos ele escreveu várias coisas sobre a ozonioterapia. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, com poucos recursos médicos da época, né, o ozônio em óleo foi aplicado topicamente nas feridas infectadas devido às suas propriedades bactericidas, germicidas, né? E aí, nisso, descobriram que o ozônio não apenas remediava a infecção, mas também ele possuía propriedades hemodinâmicas e anti-inflamatórias. Isso foi publicado na revista Lancet em 1902. Né? Em 1915, o Dr. Albert Wolff, cirurgião-chefe do exército alemão, amplia a utilização do ozônio para o tratamento tópico de feridas infectadas, pés congelados, gangrena e úlceras de decúbito. Esse aqui é o trabalho que foi publicado, está em alemão, né, mas está aí. Publicações científicas sobre a ozonioterapia em revistas respeitadas datam de 1916 e 1917. Então, aqui vocês veem no Lancet, em 1916, foram publicados 21 casos de úlceras tratados com ozonioterapia, e já em 1917 isso pula para 79 casos bem-sucedidos. Né, e uma revista de alto alcance, né, o Lancet na época já era uma revista muito importante. A ozonioterapia já era difundida e aceita mesmo antes da descoberta do primeiro antibiótico em 1928 por Alexander Fleming em Londres. 40 autores, chefes de medicina de hospitais importantes nos Estados Unidos, listaram em 1929 114 doenças que poderiam ser tratadas com ozônio medicinal. Então, como vocês veem, o ozônio é muito antigo, né, anterior ao antibiótico. Só que, em 1933, o Dr. Morris Fishman, que era presidente da American Medical Association, decidiu eliminar todos os tratamentos médicos competitivos aos medicamentos sintéticos. Ele criou a revista JAMA, né, e foi editor da JAMA durante 26 anos. Né. Esse cara foi um grande desserviço para toda essa medicina que hoje é dita como alternativa, porque toda a medicina, toda a prática, né, que era feita e que competia com os medicamentos, ele terminou por uma questão de acordos e interesses com a indústria farmacêutica. E aí, a partir de 1940, o FDA passou a desaprovar equipamentos geradores de ozônio medicinal de acordo com as orientações da American Medical Association. Apesar do bloqueio científico norte-americano, a ozonioterapia continuou a se desenvolver em todo o mundo, principalmente em países que não falavam inglês. Então, em 1992, os russos mostraram suas técnicas no tratamento de vítimas de queimaduras com trabalho com ozônio e os resultados surpreendentes, né? E aqui nós mostramos um mapa, né, do mundo, mostrando todos os lugares, né, que se faz ozônio no mundo. Né? A Europa, a gente vê hoje muitos países fazendo, porque lá
A permissão é dada, o médico tem autorização para fazer, só que ele é que é o responsabilizado, e nos Estados Unidos também tem bastante centros, porque lá a liberação é por estados, né? Então, nós temos ozônio na Europa, no leste europeu, na Rússia, em Cuba. Cuba tem 35 centros clínicos, hospitais, foi, né? Agora não, que está muito caído, mas foi um dos maiores centros de pesquisa básica em ozonioterapia. Ele é reconhecido pelo sistema de saúde na Austrália, no Egito, Israel, Grécia, Rússia, Ucrânia, Cuba, Itália, Áustria, né? Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal também, não está aqui, mas Portugal também é reconhecido pelo sistema de saúde, inclusive a delegação aqui brasileira teve nos hospitais em Portugal, vendo isso, né, vendo os hospitais lá. Nos Estados Unidos, são vários estados que têm a permissão de fazer ozonioterapia. Como eu disse, nos Estados Unidos as leis são estaduais, não são dos Estados Unidos em si, cada estado tem sua determinação e sua liberação, então esses são os estados nos Estados Unidos que já fazem ozonioterapia e têm a liberação de fazer. Países em desenvolvimento, né, Coreia, México, Malásia, Canadá, China também fazem. A China, quando nós vimos no congresso na China, nós vimos hospitais que fazem ozonioterapia lá. E hoje a ozonioterapia em Cuba tem mais de 39 centros, na Rússia é utilizada em quase todos os hospitais governamentais aprovados pelo Ministério da Saúde, na Ucrânia a prática também é aprovada pelo Ministério da Saúde, né? E na Alemanha aproximadamente 15 mil médicos utilizam esse método, na Europa atualmente, 15 mil médicos utilizam esse método na Europa, atualmente somente na Alemanha são realizados 7 milhões de tratamentos todos os anos. Nós tivemos agora em Bucareste, e assim, isso está espalhado por toda a Europa, eles fazem com muita tranquilidade, é permitida a ozonioterapia, e em cidades pequenas, todos eles fazem a ozonioterapia, né? E nós temos a Federação Mundial de Ozonioterapia, que coordena até esses congressos mundiais, que são feitos de 2 em 2 anos, onde o atual presidente da Federação Mundial de Ozonioterapia é o presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, o Dr. Antônio Teixeira, foi eleito agora nesse último congresso. É um congresso que o próximo congresso da WFOT vai ser aqui no Brasil, daqui a 2 anos, né, 2024. Bem, então aqui o Brasil ele está junto à Federação Mundial de Ozonioterapia, isso aqui é um certificado de membro dessa sociedade, a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e também a ABOS faz parte da Cooperação Europeia de Sociedades Médicas de Ozonioterapia. A ozonioterapia é praticada no Brasil desde 1975, o primeiro pessoa a praticar ozonioterapia no Brasil foi o Dr. Heinz Conrad, que hoje já não mora mais no Brasil. Antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eles se mudaram para a Alemanha de volta, né? O Heinz Conrad era um alemão, e foi muito interessante, porque ele começou a ozônio através da esposa dele, que era fisioterapeuta, e que tinha um paciente que ia perder a perna, e foi para a Alemanha, porque disseram que lá tinha um tratamento que salvava as pernas e não precisavam amputar. E foi assim que ele fez, realmente, ele conseguiu salvar a perna dele, mas o médico lá disse, olha, o melhor para você é levar um aparelho de ozônio e você fazer lá, porque senão daqui a pouco você vai ter a perna, né? Pelo caminhar, ele era um paciente diabético, e aí ele trouxe o aparelho, só que ninguém conseguia mexer. E como o Heinz falava alemão, isso é a história contada pelo próprio Heinz Conrad, ele deu o aparelho para a fisioterapeuta dele e disse, olha, dê para o seu marido, o Heinz Conrad era cirurgião, ele falou assim, dê para o seu marido fazer ozônio, aprender ozônio para fazer em mim. O Heinz Conrad começou a ler, só que o que ele deu para ele estudar era o manual do aparelho. E aí ele entrou em contato com o pessoal na Alemanha, e gostou muito do que ouviu, e esse empresário encaminhou ele combinou com o médico de ir lá conhecer o serviço, e a partir daí o Heinz Conrad começa a fazer ozônio no Brasil, né? A Borges foi criada em 2006, né? Então esse ano ela fez 16 anos, né? E foi criado através de, na época, alguns participantes que já faziam ozonioterapia no Brasil. Em 2006 já tinham vários médicos, né, na época só médicos que faziam, e aí foi feita uma reunião em Belo Horizonte e foi formada a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Mas o grande passo da ozonioterapia no Brasil foi através do Conselho Federal de Odontologia, reconhecendo a ozonioterapia como procedimento odontológico. Então, pela primeira vez, começa a se ouvir a população, as esferas do governo a respeito de ozonioterapia, né?